Oi gente, como vocês estão? Eu sou a Manuela e o vídeo de hoje são os meus lidos de abril. Estou sim atrasada mais uma vez, mas dessa vez eu achava que não era o momento de postar os vídeos dos lidos do mês, nem de gravar, porque eu tava com toda a minha atenção voltada pra toda a situação que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, acredito que vocês já saibam. Então, na última semana que eu fiquei sem postar vídeo, eu fiquei mais preocupada em compartilhar as notícias a respeito de lá, em ajudar da forma como posso, e eu convido vocês também a ajudar da forma que vocês podem. Se vocês tiverem condições financeiras de ajudar financeiramente, né? No último vídeo, e nesse aqui eu também vou deixar o link de algumas vaquinhas que estão voltadas para ajudar algumas pessoas de lá, como os povos indígenas, no resgate de animais, pessoas trans e travestis. Então, procure sempre ajudar. E se você não puder ajudar financeiramente, ajuda fazendo doações aos Correios. Os Correios, na maioria dos estados, está com doação, com envio gratuito para o Rio Grande do Sul. Então, você pode doar algumas roupas, lembrando sempre de serem roupas em bons estados, roupas que vocês gostariam de receber. Não doe coisas manchadas, roupa íntima já usada. Quando você for doar o sapato, doe ele amarrado um ao outro para eles terem... para não precisarem ficar procurando o par daquele sapato. E água, principalmente água. No correio aqui perto de casa falaram que eles estão precisando mais de água do que no momento de roupa, né? No correio aqui perto de casa falaram que tem muitas toneladas de roupa e que no momento o foco é água. Então, se você puder ajudar, vá no correio mais próximo da sua casa, no seu município, no seu bairro, enfim, para ajudar, porque a gente não pode deixar de falar de como está a situação lá. Nessa última semana ainda teve mais chuvas, mais uma frente fria, então assim, não podemos parar de deixar os nossos olhos voltados para a situação que está acontecendo lá e tentar ajudar da forma como a gente pode. Então, na última semana eu acabei não postando um vídeo que já estava até gravado, mas aí eu postei só essa semana e só hoje eu tô vindo aqui gravar os meus livros de abril, porque mesmo ainda com uma enorme preocupação, a gente também tem que ter esse momentinho de distração um pouquinho, porque às vezes é necessário, né, pra gente não ser engolido por todos os desastres que têm acontecido no mundo, não só aqui no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, mas no mundo todo. Então eu vim aqui contar nesse vídeo pra vocês sobre os lidos, sobre as minhas leituras de abril. Não foram muitas, mas foram boas leituras. Eu vou compartilhar todas elas com vocês. Se você quiser comprar algum dos livros citados nesse vídeo, eu vou deixar sempre aqui o link na descrição do meu link da Amazon, caso você queira comprar, me ajudando com uma pequena comissão. Se você quiser estar mais perto de mim, me acompanhar nas minhas redes sociais, lá no Instagram, como eu falei, eu tô sempre compartilhando alguma vaquinha, alguma notícia a respeito de lá, sempre que eu vejo, sempre que eu posso. E lá na Rede da Dancinha eu também não tenho postado nessas últimas semanas, mas eu tenho um quadro fixo lá que é indicando Afroloves. Então, se você gosta dessa temática literária, eu acho que você vai gostar bastante dos conteúdos que eu tenho postado por lá também, que aí eu vou voltar a partir da semana que vem. Se você quiser ganhar um pacotinho super especial com livro e alguns artigos que nós bookstans amamos ter, como a caneca, um tapa-olho, um caderninho, algo assim, não deixe de comentar bastante nesse vídeo, porque eu tenho um projeto aqui no canal que se chama Manuscrito do Mês, com a ideia de recompensar vocês de alguma forma por todo o afeto que vocês têm dado em 3 anos aqui de canal. A primeira ganhadora foi a Frei, ela já compartilhou comigo o vídeo dela abrindo, ela disse que gostou bastante, eu fiquei muito, muito feliz com isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição também do perfil aqui no YouTube da Frei, onde ela compartilhou um unboxingzinho do pacotinho que eu enviei pra ela. Então, se vocês estiverem curiosos pra saber o que eu mandei nesse primeiro pacotinho do Manuscrito do Mês, vocês podem ir lá no perfil dela pra ver. Bom, então vamos começar, que eu comecei o mês de abril lendo o livro do meu Clube do Livro. Eu tenho Clube do Livro com as minhas amigas, onde a gente tem escolhido normalmente 2 livros pra discutir em um único debate. E o do mês de abril foi Clube do Livro dos Homens. Falar sobre o Clube do Livro dos Homens no meu Clube do Livro. Foi uma leitura que eu fiz muito rápida, em meio à rotina e o pouco ritmo de leitura que eu tô tendo. Mas o Clube do Livro dos Homens foi um livro que eu li bem rápido. Eu achei ele bem dinâmico. Logo nas primeiras páginas eu já fiquei super envolvida na história. Nesse livro a gente vai acompanhar o Gavin e a tia. Se eu não me engano, tô falando o nome deles certo. A tia, eu sei que é tia mesmo. Eu acho que o protagonista é Gavin. Mas a gente começa acompanhando esse casal. Ele é jogador de beisebol? Jogador profissional, famoso já. E ela é a esposa dele. Eles juntos têm 2 filhas, né, que são gêmeas. E eles, nesse momento inicial do livro, ela tá pedindo divórcio a ele. E aí, só depois que ela pede o divórcio, que ele vai tentar reconquistar a esposa dele e não permitir com que eles se divorciem, porque ele quer continuar com ela. E aí, os amigos dele, alguns de time, outros jornalistas famosos, pessoas famosas desse lugar onde eles vivem,
chamam ele para esse clube do livro. E nesse clube do livro são caras que falam sobre livros de romance femininos, né? Romances para mulheres. Eles leem esses livros e discutem como que esses caras dos romances femininos são descritos e como mulheres gostam de ser tratadas. E aí, a partir disso, esses caras estão tentando reconquistar suas esposas, vão meio que agir como elas gostariam que eles agissem. A proposta é bem assim, bem complicada. Eu achei uma proposta muito egoísta. Assim, eu acho que tem duas formas de você olhar pra essa ideia do Clube do Livro dos Homens. De uma forma muito positiva, porque o cara tá tentando mudar pra reaver o relacionamento dele, tá tentando ser melhor pra esposa dele, tá sendo mais carinhoso, tá olhando pra esposa dele com mais atenção. Isso é super válido. Só que o outro lado de você olhar pra ideia do Clube do Livro dos Homens, desses caras se reunindo para falar sobre livros de romances para mulheres, para agirem como elas gostariam que como os homens que são escritos nesses livros agem, como normalmente mulheres gostam de ser tratadas, muito egoísta, porque esses caras, eles só procuram melhorar enquanto pessoas quando a merda tá batendo na porta. Então, assim, é uma ideia inicial muito egoísta, mas que traz um benefício muito grande pro casal ali que tá tentando se reconciliar e faz o cara ter um olhar um pouco mais atencioso para a esposa e pro relacionamento. Então, a execução eu gostei bastante, eu achei bem interessante a forma como ele vai fazendo coisas muito legais pra tia, pra poder reaver esse relacionamento dos dois, como ele vai relembrando de coisas do início do relacionamento deles, com muito cuidado, demonstrando isso pra ela, como, por exemplo, quando ele leva ela pra uma papelaria, porque sabe que ela gosta de comprar essas coisas, e lá ele obriga a comprar coisas somente pra elas e não pras filhas, pra ela pensar um pouco mais nela quanto indivíduo, não como mãe. E eu acho isso muito legal. Só que tiveram várias coisas no livro que acabaram me incomodando um pouco, como essa questão de ser uma ideia muito egoísta, dele só querer mudar quando tá ruim, de fato, mas no livro ele desenvolve isso, falando sobre problemas pessoais de cada um e como isso afeta o relacionamento dos dois. Mas o que mais me incomodou no livro foi como ele fez uma chantagem emocional com a tia que eu não gostei. Eu não gostei. Eu achei o livro muito divertido, muito dinâmico, muito envolvente. Eu dei gargalhadas lendo ele. Muito divertido mesmo. Mas a parte da chantagem emocional quebrou um pouco a relação que eu tava tendo com esse personagem, que eu tava gostando super dele, mas chantagem emocional não rola. Não rola. É super tóxico, então assim, não rola. Mas ele faz essa chantagem emocional falando que ela tem que aceitar ter o encontro semanal com ele, porque senão ele vai entrar na justiça pra ver essa questão da guarda das meninas, que eles podem fazer um acordo na justiça e tudo mais. Porque ele quer isso, ele quer ter um encontro semanal com ela pra tentar reconquistar a esposa, só que não é esse o caminho. Só que ele sabe, conhecendo a esposa dele, que esse é o caminho mais fácil dela aceitar esse acordo. Só que não é o caminho legal, na minha opinião. Então, essa questão da chantagem emocional que ele faz com ela, não gostei nem um pouco. Mas a proposta do livro de homens debatendo sobre como mulheres devem ser tratadas, lendo livros que mulheres gostam porque sabem que esses livros são do interesse dela, sabe? Tipo, tô lendo esse livro aqui porque eu sei que minha esposa gosta. Não só porque o nosso casamento tá acabando, mas porque ela gosta disso, eu tenho interesse em saber sobre o que ela gosta, em conhecer mais dos gostos dela. Essa proposta é legal. É legal. Então, assim, eu vou ler os outros da saga, né, de Clube do Livro dos Homens. Eu tenho curiosidade pra saber como é que são os outros livros, como é que é a proposta, como os caras se comportam nesse Clube do Livro dos Homens, na proposta do Clube do Livro dos Homens. Principalmente porque acho eu que ou o segundo livro ou algum dos outros livros vai ser sobre a irmã da tia e um dos caras do Clube do Livro. Então, assim, acho que vai ser legal. Aí eu vou ler. Mas pra ele eu dei 3 estrelas e meia. Depois dele eu li Em Busca de Júpiter, o segundo pro vlog Lendo Afrolove, que já era pra ter saído, mas devido à rotina eu não tá conseguindo sentar pra ler livros por muito tempo, não tava ornando, não está ornando ainda estou entendendo melhor como que vai ser a minha rotina literária, agora com uma rotina muito mais complexa do que eu tinha no ano passado e no início desse ano. A minha proposta era ler 3 livros em um mês só e lançar o vlog Lendo Afrolove, mas não deu. Mas em abril eu consegui ler o segundo do Afrolove pro vlog e foi Em Busca de Júpiter. O terceiro ainda tá em andamento, porque se não tivesse andamento o vlog já tinha saído. Eu quero não me estender falando sobre esse livro, porque eu quero falar mais dele, deixar pra falar mais dele no vlog lendo ele e outros 2 livros com romances afrocentrados. Mas aqui a gente acompanha a Ray e o Orion. Eles se conhecem num ringue de patinação no dia do aniversário dela.
No dia do aniversário dela, ela sai com os amigos dela e ele foi pra lá com um amigo dele. E quando ele bate os olhos nela, ele já se apaixona perdidamente por ela. É um livro que é de insta-love, amor instantâneo, amor à primeira vista, em que ele de cara já fica perdidamente apaixonado por ela, querendo conhecer mais dessa pessoa, mas já completamente deslumbrado pela pessoa que ela é. E nessa deles se conhecerem, ela é o tipo de pessoa que não quer se relacionar com ninguém, que ela não confia em ninguém, ela sabe, ela acha que relacionamentos só trazem coisas ruins para as pessoas, para a própria pessoa que se envolve no relacionamento, para as pessoas no entorno delas, por conta de uma experiência que ela teve com a mãe e o pai. Só que aí o Orion chega completamente envolvido em conquistar a Rey. E aí nessa ele vai, aos poucos, né, quebrando esse muro que ela criou em volta dela, e eles vão se conhecendo cada vez mais, vão vendo que eles são mais parecidos, que eles têm traumas em comum a respeito de passado e a respeito de família, a respeito de confiança, a respeito de tentar cumprir as expectativas que outras pessoas têm sobre você. É um livro lindo, gente. É um livro lindo. Olha isso. Olha essa arte. Que eu gostaria muito que tivesse sido essa a capa do livro, porque eu particularmente não gosto muito dessa capa. Mas pô, tem várias artes no decorrer do livro, porque a Rey é essa pessoa que ela é muito das artes. Mas ele é muito bonito, muito envolvente, mas eu, Emanuela, não gosto tanto assim de livros com romances instantâneos. Porque eu gosto de ver o casal se apaixonando. E aqui o casal acontece muito rápido e você acompanha mais ele se conhecendo mais do que se conhecendo. Sei lá, não acho que não ficou tão claro assim. Mas eu não sou tanto assim dos Insta-Loves. Se você gosta, cara, você vai adorar esse livro aqui. É infanto-juvenil, mas é super gostosinho, super levinho. Fala um pouquinho sobre esses traumas do passado. Tem algumas coisas que eu achei que não foram abordadas, que falam no início, mas depois não dá continuidade. Mas eu já falei bastante dele, não queria falar muito, mas eu acho que eu vou deixar pra falar mais críticas a respeito, e críticas positivas e negativas a respeito dele no vlog. Então, se você gosta dos vlogs da Flora Love aqui do canal, já teve um só. Gostaria de ter tido mais, mas já teve um só. Então, se você gostou daquele, você vai gostar desse próximo. E se você ainda não viu aquele, eu vou deixar aqui nos cards pra você lá ver, porque tá bem legal. Pra ele eu dei 3 estrelas. Depois eu tava sentindo que meu ritmo de leitura tava muito baixo pro meu mês, de quando eu fosse fazer o lido de abril. Então eu falei assim, vou pegar um livro que eu acredito que vai ser mais rapidinho de ler, que é um livro de poesia, que eu já tava doida pra ler já há bastante tempo. E por ter lido esse livro aqui, onde a protagonista, ela escreve poesias, me deu um gásinho pra ler mais livros de poesia. E aí eu peguei Socando o Ar, do Youssef alguma coisa, e da Ibs Boy. E aí eu peguei esse livro pra ler, e é um livro de poesia, né, de poemas. E aqui a gente vai acompanhar o Amal, que é o protagonista, que ele tá sendo preso, né? A gente começa do dia do julgamento dele, e ele tá sendo acusado de ter deixado um garoto branco em coma. Só que como esse garoto branco tá em coma e não tem como falar como as coisas aconteceram, então a gente vai acompanhar o julgamento do Amal e o Amal indo preso. Então ele vai para um centro de detenção e como que vão ser os dias dele nesse centro de detenção. Você entende muito como que os centros de detenções, seja os estadunidenses, seja os brasileiros, que eles não são feitos para criar uma ressocialização dessas pessoas que estão sendo mantidas longe da sociedade e que lá eles vão reaprender a conviver em sociedade e depois eles vão voltar como sujeitos melhores. Eles não estão preocupados com isso. Eles só querem que essas pessoas fiquem reclusas ali. Então aqui a gente acompanha isso. O Amal, que é uma pessoa que gosta muito de escrever poesias, que gosta de cantar, que gosta de desenhar, que é muito voltado para as artes, sendo preso e tendo que ser obrigado a ficar sem isso. Sem tudo que ele considera como uma forma de se expressar, como colocar a voz dele no mundo. A parte que eu mais gostei foi ter lido dos autores e ver que foi, de certa forma, inspirado no caso dos 5 do Central Park, que foi um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, que eram 5 crianças pretas que foram acusadas de terem uma mulher branca, e eles foram presos durante muitos anos. Inclusive, Youssef Salem, que é o autor do livro, é um desses caras dos 5 de Central Park. E depois que ele foi solto, né, e viram que eles não eram culpados, essas 5 crianças que saíram como quase adultos da prisão, que depois de sair, ele se juntou com a Ibs Boy para escrever esse livro. E, de certa forma, é inspirado na experiência dele num centro de detenção e, posteriormente, num presídio, né. Mas depois de eu ter lido esse livro,
que inclusive eu dei 4 estrelas, que eu gostei muito dessa leitura, principalmente por essas notas do autor que eu acho que fez a experiência desse livro ser muito maior, porque foi inspirado de certa forma num caso real, e que o Seth Salan trouxe um pouco das experiências dele nesse livro. E ele acaba tornando o livro mais grandioso. E aí depois de eu ter lido essa história, esse livro, muito bonito, que eu dei 4 estrelas, não sei se falei já a avaliação, mas a Reis da Dancinha me indicou uma série documental da Netflix que saiu há pouquíssimo tempo. E aí eu queria aproveitar esse vídeo também para falar para vocês dessa série que eu gostei demais da conta, que eu já indiquei para várias pessoas, que se chama Destrancados ou Unlocked, que saiu na Netflix, são 8 episódios de mais ou menos 40 minutos, que é uma série documental de algo que realmente aconteceu num centro de detenção no Arkansas, nos Estados Unidos, onde esse delegado, ele decide fazer uma experiência com esses detentos. É um centro de detenção meio que de segurança máxima, e eles são trancafiados em suas celas por 23 horas, e das 24 horas de um dia, só uma eles estão soltos para jogar uma bola, para comer, para socializar. Só que nessa uma hora, eles estão muito loucos da cabeça. Então, tudo e qualquer coisa se torna uma grande coisa. Então, normalmente, nessa uma hora que eles têm em um dia, a cada dia, eles brigam. E essas brigas acabam virando uma grande coisa, uma grande situação, e eles têm que voltar para suas celas antes de dar uma hora. Então, por muitos dias, eles acabam ficando, 30 minutos fora das suas celas, 45 minutos. Uma hora já é pouco. Agora, menos que uma hora fica menos ainda. E faz eles ficarem cada vez mais nervosos, cada vez em ponto de ebulição e brigar a qualquer momento que eles têm a oportunidade de socializar com outra pessoa que não seja companheiro de cela. E por conta dessa situação, o delegado dessa prisão propõe um experimento de 6 semanas deixar esses detentos soltos nesse centro de detenção. Eles não vão mais ficar presos dentro das suas celas por 23 horas, não vai mais ter um guarda ali, né, no centro de socialização deles para ficar vigiando qualquer coisa que eles façam, mas vai ter um monitoramento através de câmeras. Então, durante 6 semanas, eles vão ficar livres dentro do centro de detenção para aprender a viver em comunidade. Se você tem Netflix, assista, porque eu gostei demais dessa série documental e faz você ter um olhar mais sensível para essas pessoas. Porque a maioria dessas pessoas, e a gente sabe disso, que a maioria das pessoas que são trancafiadas, a maior parte delas está ali porque não teve uma oportunidade na vida. Porque a única realidade que entendia de vida, a única forma que achava que poderia melhorar a condição de vida da própria família, era entrando para o crime. Então você vai ter traz um olhar muito importante e interessante para essas pessoas que estão ali trancafiadas. É uma série muito boa e que esse livro, né, o Socando Ar, me fez assistir essa série com um olhar ainda mais empático. Eu gostei demais da série. Depois desse, eu fui ler a Academia de Casos Arquivados. Só que aqui, mais uma perspectiva diferente desses últimos que eu falei, onde a gente está perseguindo um criminoso. Quem eu vi falando muito bem desse livro aqui foi o Vitor Almeida, o GF. E aí, só no vídeo dele me fez ter muita vontade de ler esse livro. E aí, pro meu ritmo de leitura, eu li ele super rápido. Acho que foi menos de 3 dias, não sei dizer. Mas eu li esse livro muito, muito rápido. Aqui a gente vai acompanhar a Cassie, que a mãe dela faleceu, a mãe dela foi, e aí não acharam o corpo. Então a gente não sabe de fato o que aconteceu com a mãe da Cassie. E a Cassie sempre quis saber o que aconteceu com a mãe dela. Só que a mãe dela era meio que envolvida com algumas coisas erradas e ensinou a ela a observar muitas pessoas, a observar como as pessoas pensam, a observar o comportamento das pessoas. E isso fez ela desenvolver e ter uma habilidade muito grande de, através da observação de algumas pessoas, ela traçar o perfil dessas pessoas, ela traçar determinados comportamentos dessas pessoas e ela meio que saber como criminosos pensam. E aí ela é convocada pelo FBI para trabalhar nessa casa, onde reúnem-se, acho que são 5 adolescentes com habilidades especiais que são chamados de naturais. E aí esses 5 adolescentes meio que vão acabar trabalhando num caso que eles são contratados para meio resolver casos arquivados. Então, Academia de Casos Arquivados. Só que acaba acontecendo um caso que está acontecendo enquanto a Cassie tá nessa casa com esses 4 adolescentes, e eles acabam ajudando os investigadores do FBI a resolver esse caso, mesmo que eles não sejam recomendados a isso. Mas acaba tendo uma relação muito pessoal
com esses adolescentes e eles acabam precisando ajudar o FBI a resolver isso. E aí o livro ele vai escalonando de uma forma muito boa, muito gradativa. A gente vai acompanhando e conhecendo as habilidades desses naturais, o desenvolvimento desses naturais, né? Tipo, o relacionamento desses naturais entre eles, a Cassie com a companheira de quarto dela, com esses dois meninos que estão nessa casa, onde eles dois vão se interessar por ela, porque ela é a novata ali, então a gente tem um triângulo amoroso. E acima de tudo, eles são adolescentes. Adolescentes fazem merda. Ponto. Isso eu gostei bastante. E a gente vai acompanhando isso. E tudo isso em paralelo com alguns capítulos que são intitulados como Você, onde você pensa como o assassino que eles estão procurando. Então, no decorrer do livro, a gente tem alguns capítulos onde, na mente desse assassino, você vai tentando desvendar esse mistério junto com eles. Eu achei o plot legal, mas meio irreal ao mesmo tempo, tipo, muito ficção, mas é uma ficção, esperava o quê? Muitas pessoas falaram que esse livro lembra muito Criminal Minds, e realmente lembra, porque você tem que pensar como a mente de um criminoso mesmo, mas mais do que isso, a premissa dele me lembra muito Scorpions, que é uma das melhores séries que eu já vi e que ela foi cancelada. Eu fiquei muito triste que ela foi cancelada, e ela foi cancelada, tipo assim, de forma muito abrupta. A gente não teve nem, tipo, uma temporadazinha a mais pra fechar um ciclo, não. Mas, cara, se você gostou desse livro, assiste Scorpions, mesmo que já tenha sido cancelada, é uma série muito boa, que é realmente isso. São 4 pessoas com o QI muito alto. Uma é engenheira mecânica, um é behaviorista, então ele entende muito do comportamento humano. Um é um dos 5 caras com o QI mais alto já registrado e o outro é uma calculadora humana. É muito incrível, uma série onde o FBI vai contratar essas 4 pessoas que estão ferradas financeiramente para trabalhar em casos do FBI. Só que casos ainda em ativa, não é aqui onde eles trabalham em casos arquivados. Nessa série Scorpions, eles são contratados para trabalhar em casos ativos. Só que eles são pessoas que têm o QI muito alto e o coeficiente emocional muito baixo. Então, além desses 4 pessoas com QI muito alto, eles ainda contratam uma garçonete que é gente como a gente, é muito empática e ela tem um filho com habilidades especiais. Então, os Scorpions, né, que são esses 4, vão ajudar a garçonete a se relacionar com o filho dela, que tem um perfil parecido com eles, e ela vai ajudar eles a se relacionarem com outras pessoas, ensinar um pouco de empatia pra eles, como responder às pessoas, que às vezes eles acham que estão respondendo de boa, na verdade eles estão sendo extremamente grosseiros e apáticos com as outras pessoas. Então é uma série que fala um pouco disso e que me lembrou muito enquanto eu estava lendo esse livro. Mas eu gostei bastante. A Alt já anunciou o segundo volume desse livro aqui, que vai ser uma tetralogia, 4 livros. Estou bem ansiosa e com certeza darei continuidade, porque esse livro é muito, muito gostosinho de ler. E pra ele eu dei 4 estrelas. Depois dele, eu li uma HQ, mas eu vou falar da HQ depois. Eu vou continuar falando de livros de romance, né? Livros em formato de romance primeiro. Depois eu li um livro que eu comecei em abril, mas eu já terminei agora em maio. Mas eu vou falar dele porque eu acho que a maior parte dele eu li em abril. Que foi Véspera, da Carla Madeira, um dos únicos que eu acho que estava no meu TBR. Esse aqui foi um empréstimo de uma amiga minha. Ela me emprestou e aí ele ficou alguns dias aqui em casa até que eu peguei pra ler. Tava doida pra ler mais da Carla Madeira, inclusive semana que vem ela já vai me emprestar a Natureza da Mordida, que eu estou muito empolgada pra ler, porque a maioria das pessoas fala que a Natureza da Mordida é um dos melhores dela. E esse aqui eu gostei bastante, mas eu terminei o livro, mandei mensagem pra minha amiga falando que eu tava puta, porque assim... Esse livro, cara, você fica inconformado com o final. Assim como você fica inconformado com o final de Tudo é Rio. E eu acho que é aí que tá o brilhantismo da Carla Madeira. Ela escreve pessoas reais em um mundo real. Então, por muitas vezes, e a maioria das vezes, coisas acontecem na nossa vida que a gente não gosta, que a gente não concorda, que a gente queria que tivesse outro final, que tivesse uma outra consequência, que tivesse um outro fim para aquilo. E é isso. O que acontece nesse livro aqui, você queria que tivesse um outro fim. Porque você não acha que é o certo esse final. Mas é o que acontece na vida, no mundo e na sociedade. Aqui a gente acompanha várias pessoas, mas o núcleo principal é formado pela Custódia e Antunes. Eles são casados. E a gente acompanha o passado da Custódia, o passado do Antunes, e aí o presente, quando eles têm os filhos. E aí, por conta de uma situação entre eles dois, ela tem filhos e na hora de registrar, esse pai, que é o Antunes, acaba registrando os filhos como Caim e Abel, que são gêmeos. E aí a gente vai acompanhar
como que esses dois gêmeos carregam o peso desses nomes e da história por trás desses nomes, né? De Caim e Abel. E aí a vida deles, desde a infância até a eles estarem adultos, eles se casando, o Caim se casa com a Vendina, o Caim se casa com a Veneza e o Abel se casa com a Vedina. E elas duas, elas eram melhores amigas durante a escola. E o impacto do nome que eles carregam, da relação que a Custódia, que a mãe deles tenta criar para eles dois, eles serem melhores amigos além de irmãos, e a consequência dessa tentativa deles serem amigos na irmandade deles dois, e que com o tempo eles acabam indo para caminhos distintos. E tudo isso, mas principalmente a história principal é a Vedina, ela no momento de impulso, irritada com o filho dela, ele gritando dentro do carro, ela acaba tirando, ela no trânsito, né? Ela abre a porta, coloca ele pra fora do carro e sai com o carro. Só que nisso que ela sai com o carro, ela percebe que acabou de largar o filho dela sozinho no meio da rua. Quando ela tenta dar a volta no quarteirão pra achar o filho dela, o filho já não tá mais ali. E a gente vai acompanhando passado, presente, né? História dos irmãos da infância, do nome, tarará, o relacionamento que criou ali com eles dois, com as mulheres que eles casaram. E paralelo a isso, capítulos alternando, como que a Vedina chegou a esse ponto de abandonar o filho dela no meio da rua e ela tentando ou não achar o filho dela de volta. É um livro que você vai ter raiva de todo mundo, de todos os personagens, você fica puto com todo mundo, você não entende o que tá passando na mente de todo mundo, mas ao mesmo tempo você cria uma certa, entre muitas e milhões de aspas, empatia por esses personagens, principalmente por você acompanhar a maior parte dos capítulos pela perspectiva do Abel. E é um livro que você tem muita revolta enquanto que você está lendo, mas ao mesmo tempo todas as suas revoltas enquanto você está fazendo essa leitura são totalmente justificadas. E você fica o tempo inteiro estressado com todo mundo. Eu acho que tá aí o brilhantismo da Carla Madeira, dela trazer personagens, pessoas, seres humanos que são seres humanos imperfeitos, com traços de personalidades extremamente tóxicos, com traços de personalidade extremamente ruins, que formam pessoas extremamente ruins, e como que pessoas ruins impactam a vida de outras pessoas e vão tornando outras pessoas ruins por conta dos próprios atos. Não sei se eu consegui ser clara, mas é como um efeito em cascata. O pai do Antunes trouxe uma visão de paternidade para ele, e ele, o Antunes, enquanto pai do Caim e Abel, trouxe uma visão de mundo para eles, a relação desses pais, como que a família impacta, né, nós como indivíduos e seres humanos. É isso. E aí, esse livro, gostei muito. A escrita da Carla Madeira é sempre muito, muito bonita. Fazendo você sentir tantas coisas, eu acho que é o que a maioria dos autores querem, que nós, enquanto leitores, temos essa sensação de inquietude. E é isso que a Carla Madeira traz. E eu gostei muito desse livro, estou muito curiosa para ler a Natureza Mordida. Para ele eu dei 4 estrelas, gosto mais de Tudo é Rio, mas gostei muito desse aqui também. Enquanto eu estava lendo, a relação da Vedina e da Veneza me lembrou demais da conta a relação da Lila e da Lenu em Amiga Genial. Onde está sempre uma orbitando a outra, onde tem essa relação de amizade e inimizade ao mesmo tempo. E aí me fez ficar com muita vontade de voltar a ler a tetralogia napolitana. Só que tem que ter gás, tem que ter tempo, tem que ter uma dedicação para fazer essas leituras. Coisa que eu não estou tendo. Então, assim, não sei se eu vou voltar para a tetralogia napolitana agora, ou se talvez eu espere eu entrar de férias para ler o segundo livro, ou talvez eu releia o primeiro livro. Não sei. E por último, para fechar o meu mês, né? Não foi fechar porque eu li ele antes de ler véspera, mas algum ser abençoado postou no Twitter falando sobre as bruxinhas Witch, que são as rivais das Winx. O Winx faz muito mais sucesso, mas o Witch, que também era uma série de bruxinhas, de fadinhas, assim, né? Que eram, né, que os Winx são as fadas e as Witch são as bruxas. Postou falando das HQs de Witch. E aí postou um site onde tem todos os volumes de todas as HQs de Witch. E eu amava Witch, gente. Eu tinha um DVD, que eu acho que eu ganhei até no McDonald's, se eu não me engano. E aí tinha, eu acho que 5 ou 6 episódios que eu via em looping. Eu tinha todas as bonequinhas do McDonald's de Witch. Cornélia, Taryn, Will, Irma e Haylin. Amava todas, eu era perdidamente apaixonada. Eu desenhava os símbolos delas nos meus cadernos durante a infância. Eu adorava o Witch. E aí quando eu descobri que tinha HQ, eu falei, cara, eu vou ler.
E aí eu li a primeira no mês passado, e agora, já no mês de maio, hoje eu tô acho que no 6º, 7º volume das HQs, porque eu tô toda hora lendo, que é uma leitura super levinha, super gostosinha, e eu estou me divertindo horrores. Não é pra minha faixa de idade? Não é, mas a Manuela criança, que amava Witch e que não fazia ideia de que existiam as HQs de Witch, está perdidamente apaixonada. Gente, é super divertido. É uma parada assim, só pra você ler sem raciocinar muito. Mas tem várias coisas muito legais de vivências de adolescente, sabe? Eu acho que é o tipo de coisa que eu gostaria muito, muito, muito de ter lido na minha infância, na minha adolescência, que eu teria gostado mais do que eu estou gostando. No momento eu estou gostando, tem críticas, óbvio, mas assim, nem eu vou avaliar com estrelas nem nada, porque nem é pra minha faixa de idade, sabe? Eu tô lendo só pra descontrair mesmo. E estou gostando bastante. Agradeço a pessoa que falou sobre essas HQs no Twitter, porque eu não fazia ideia de que tinha um acervo com, sei lá, 70 volumes de Witch. Lerei todos. É isso. Bom, foram essas as minhas leituras do mês de abril. A maioria dos livros que eu tinha colocado na minha TBR acabei não lendo, mas é assim que tá sendo mesmo. Mas pelo menos eu consegui fazer algumas leituras e boas leituras, né? No geral, foram boas leituras. Não teve um novo favorito, 5 estrelas, mas ainda assim foram boas leituras. Leituras que eu me diverti muito lendo. Ainda estou lendo Marcada com Sangue, como eu já tinha falado pra vocês na TBR de maio. E seguirei lendo. Seguirei lendo e é isso. Quando eu terminar, eu vou ter algumas coisinhas pra falar com vocês. Mas, enquanto eu não termino, não falarei sobre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado das minhas leituras. Me contem aqui como foram as suas leituras no mês de abril, se vocês lembrarem. Se vocês tiveram algum 5 estrelas favoritado. Porque eu estou com saudade de ter um livro 5 estrelas favoritado. É isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não deixe de engajar bastante pra você tentar ser o inscrito do mês, porque eu vou adorar presentear você de alguma forma. Não deixe de ajudar também o Rio Grande do Sul da forma como você puder, seja financeiramente, seja a partir de doações, seja compartilhando os posts nas suas redes sociais, porque isso também ajuda pra gente não deixar de dar visibilidade, mesmo com o tempo passando, a gente continuar com os nossos olhos voltados, nossas orações, nossas preces, seja qual for o credo de vocês, voltadas pra lá, porque eles vão precisar de muita ajuda por muito tempo pra conseguir se reerguer. É isso. Um beijo e até a próxima.